Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao meu canal. E hoje, domingo, 19 de janeiro, quase 20 horas, e eu vou trazer mais uma vez aqui o calendário econômico dessa semana. Mas essa semana é uma semana um pouquinho diferente, pois nós teremos dois eventos que podem sim impactar a decisão de investimento aí dos investidores, que pode impactar o humor dos mercados. Então, começando aí na segunda-feira, nós teremos a posse do Trump lá nos Estados Unidos. Por que isso pode trazer volatilidade? Por que que pode trazer alguma incerteza para o mercado, deixar aí o mercado um pouco nervoso, né? A gente pode ver isso no câmbio, a gente pode ver isso nos juros futuros e, consequentemente, ver na bolsa. Sabe que eu tive um dos meus professores, ele era um tesoureiro de um grande banco aqui no Brasil, e ele sempre falava que se você quer acompanhar a bolsa, quer tentar ter uma previsão de bolsa, acompanhe o mercado de juros, né? O mercado de juros geralmente ele antecipa o mercado de bolsa. E realmente, se vocês começarem a ter aí esse hábito de acompanhar o mercado de juros, de acompanhar a curva, tá? Vocês podem aí ter aí uma certa previsão. Claro que não é algo que demora, né? Enfim, ou que acontece rapidamente, ou que demora 6 meses, mas ele tem uma antecipação interessante, né? Eu conheço até gestores também que acompanham bastante, gestor macro, principalmente, principalmente acompanha bem o mercado. Tá? Mas vamos lá, falar aí de Trump antes de entrar aqui no calendário econômico. Por que que pode trazer volatilidade? Vai depender, tá, do comunicado dele amanhã, né? Segunda-feira, então eu tô falando hoje, domingo, vai depender do comunicado em relação à China, tá? Especialmente em relação às tarifas que ele pode trazer para os produtos chineses. Lembrando, mais uma vez, Trump, no seu mandato anterior, a gente observou ali a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós estamos falando dos dois maiores países do mundo, tá? A China é a maior exportadora do mundo. Então, para a China é importante ter os Estados Unidos como um parceiro comercial, né? Mas se de repente o Trump falar assim, não, vou impor tarifa aqui porque eu quero preservar o emprego aqui e qualquer produto chinês que for entrar, ele vai entrar com uma tarifa aí bem alta, tá? Então, esse é o ponto. Se isso acontecer, pode trazer. Por que que pode impactar os mercados? Porque tarifas maiores, pessoal, quando a gente está falando de um mercado um pouco mais fechado, principalmente nos Estados Unidos da vida, né? A gente está falando em pressões inflacionárias dentro do país. Então, se os Estados Unidos tiver aí uma pressão inflacionária, provavelmente ele não consegue cortar juros, né? Se ele não corta juros, o que que acontece com o dólar? O dólar fortalece. Então, para quem ainda não assistiu o meu vídeo, três motivos Três motivos que eu acredito que esse dólar continue forte aí ao longo de 2025. Assista agora, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Então, primeiro aí acompanhar, você que gosta de fazer um trade, um swing trade, né? Gosta aí de mercado, gosta de operar índice e também aí operar dólar, né? Então é importante aí que você esteja atento a isso, tá? Bom, vamos lá aqui para o calendário dessa semana. Hoje eu deixei o calendário aqui um pouquinho maior, então dá para ver melhor, tá? Mas a gente vai começar hoje, então, domingo. Nós teremos aqui informação de taxa de juros falando de China. E mais uma vez, pode mexer amanhã? Pode. China, pessoal, impacta muito commodities, tá? Especialmente minério de ferro, né? Então, o que acontece? China hoje, ela tá assim no seu estágio aí de ter uma retomada mais forte, né? E uma das políticas para uma retomada econômica são juros mais baixos, né? Então, observar bem aí o que que o Banco da China pode trazer, tá? Em relação aqui aos juros, né? Então, a expectativa aqui é justamente aí de manutenção, tá? Então, a gente viu aí PIB, né, da China
Foi dentro, tá, do esperado, né? Mas assim, a gente vê que China realmente não está naquela retomada forte. E se, por exemplo, o Trump amanhã, na sua posse, falar assim, ó, China, todo produto que vier daí vai ser tarifado, a não ser se que o Trump é um bom negociador, né? Eu não duvido que o Trump mande a seguinte: China, você quer exportar produto para cá? Tudo bem, mas você vai ter que comprar os meus produtos também. Eu não duvido, né, que ele vai trazer essa. É o modelo Trump, né? Então, acredito que pode acontecer sim aí uma certa volatilidade, tá? E para a China, se realmente Estados Unidos coloca essas tarifas, ela produz menos. Se China produz menos, tá, o PIB cresce menos, né? E isso pode impactar, inclusive, o Brasil, né? Já que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá bom? Segunda-feira, importante a gente observar o Boletim Focus, né? Acho que o mercado já precificou bem, falando de câmbio até o fim de 2025, falando de Selic, curva de juros também já precificou bem. Eu tenho falado até, eu coloquei no Instagram, né? Eu coloquei ali sobre os CDBs, né? Então imagina que vocês devem estar hoje aí cheio de alertas de CDB, pagando 120, 130 do CDI. É ruim, não, não que seja ruim, pessoal, não é esse ponto, tá? Eu acredito que o ponto aqui que vocês têm que observar é que no mercado financeiro não tem almoço grátis. Então, por mais que ele esteja pagando 130, muitas vezes é um banco menor, né? Então, o risco de inadimplência desse banco ele é maior comparativamente a um bancão, né? Esse é o ponto, tá? Então, assim, eu observaria o quê? Então coloca até o limite dos 250 mil, né? Eu acho que isso é importante. Não coloque todo o dinheiro ali. Mas é um CDB que tem vencimento só de 3 meses. Pagando 150 do CDI, pagando 200 CDI. Maravilhoso. Daí, depois de 3 meses, vai fazer o quê com esse dinheiro? Já parou para pensar? Na hora que vencer, é 200% CDI, ok. Aí venceu. O que que você vai fazer depois? Você vai investir no quê? Num outro de 200%? Será? Então, são questões que a gente que é investidor, a gente tem que ter aí uma cabeça de médio prazo, pelo menos, tá? Falando aí, principalmente aí dessa renda fixa, tá? Muitos estão falando aí do IPCA+, mas o meu alerta aqui é sobre vencimentos mais longos, né? Vai ter marcação na curva, né? O vencimento mais longo, que eu quero dizer que pode ter aí uma perda, né, falando de curto prazo. Claro, título público, por exemplo, tem ali o governo que vai pagar, que, enfim, pode ou não honrar, mas se não honrar também, um default do governo, enfim, quebra todos os bancos antes, né? Um dia eu vou trazer isso aqui para vocês falando de política monetária. É muito difícil, mas assim, eu acho que você lidar com essa marcação a mercado talvez não seja bom. Então eu não gosto desse IPCA mais muito longo, tá? Eu prefiro que, enfim, investidores profissionais façam isso, né? Muitas vezes eles travam ali esse tipo de investimento, tá? Mas vamos lá, vamos para o calendário aqui, senão a gente não termina, né? Vamos lá, a gente está na segunda-feira, então vamos já para terça-feira, tá? O que que tem de importante aqui na terça-feira? Vamos lá. Nessa semana tem também aí Davos, né? Então, um encontro aí do Fórum Mundial é importante. Lá, enfim, estarão os economistas-chefe dos maiores bancos do mundo, né? Enfim, líderes, né, do mundo todo, quando aí o assunto são negócios, quando o assunto envolve economia, né? Envolve estratégias. Então é importante a gente acompanhar, né? Não que, nossa, possa trazer uma grande volatilidade, mas às vezes pode pegar ali algum comentário, tá? Falando aí de Estados Unidos, às vezes até do Brasil. O Brasil é muito difícil, né? Aqui vai estar os economistas-chefe ali dos bancos privados, né? Com certeza estarão lá. Mas grandes economias, Europa também, né? Pode pegar, tá? Então é importante a gente acompanhar, tá aí alerta para o que está acontecendo aí na Suíça, tá? Eu lembrei agora que eu vi aqui da zona do euro, né? E terça-feira, então, muito tranquila, tá? Quarta-feira também não tem muita informação, né? A gente tá,
Geralmente, segunda e terceira semana, geralmente a gente não tem muito dado que possa trazer volatilidade, tá? Geralmente, segunda e terceira semana a gente tem CPI, que daqui a pouco aparece aqui, e IPCA 15, né? IPCA 15, se não me engano, é na sexta, tá? Mas vamos lá, então, quinta-feira, tá? Quinta-feira tem reunião do Conselho Monetário, ok, acredito que não tenha muita coisa aqui, tá? Ah, mas nós temos aqui dados, né, de receita, tá falando aí do governo, né, de receitas governamentais, né, o governo arrecada, tá? Importante porque a pauta fiscal, sem dúvida, tá no radar aqui no Brasil, é o que tem aí, enfim, refletir, a gente consegue, tem refletido na curva de juros, né, em prêmios maiores na curva, tá? Tem trazido também volatilidade. Então, é importante a gente acompanhar essa receita, tá, do governo aí, falando aí de contas públicas, tá? Então, na quinta-feira, esse é o dado, sair pela manhã, né, 10:30 da manhã, e nós teremos aí depois já para sexta-feira. Então, uma semana bem tranquila, tá? Então, é mais a posse. Olhar o Boletim Fox, sim, com certeza. Tá? E Brasil aqui, olhar na quinta-feira a receita eh, que a gente tem aí falando de arrecadação, tá? Agora, na sexta, a gente já começa a ter o PMI. Por que o PMI ele é tão importante? Bom, vamos lá, vamos aprender um pouco então dos dados, tá? A maioria dos dados econômicos, taxa de desemprego, taxa de inflação, vendas no varejo, serviços, indústria, produção industrial, são dados que já passaram. Aqui no Brasil, em especial, são dados assim, 2 meses, a defasagem são 2 meses, tá? É horrível, mas fazer o quê? O que a gente tem, tá? É claro, tem muitos dados também de muitas casas privadas que eles conseguem ter ali uma acurácia melhor, né? Mas dados ali do IBGE eles são defasados. Mas quando a gente pega o PMI, que tem aqui no Brasil, do Brasil também, eu quero ver o PMI, como que eu vejo o relatório. É só clicar aqui, gente, tá? Eu estou aqui na Investing, só clicar aqui que vocês conseguem pegar na fonte. O PMI ele é um dado antecedente. Então, o que sai aqui de resultado é algo que os gerentes de compra, tá, estão esperando para os próximos 2, 3 meses. Então, como que a gente interpreta um PMI? Quando ele está acima aqui de 50, ou 50 pontos, né, que a metodologia coloca ali, quer dizer que esse setor ele está em expansão. Quando está abaixo de 50 pontos, quer dizer que o setor está em contração, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise bem rápida econômica. PMI industrial da zona do euro está em 45,6. Qual que é o motivo? Fácil, juros altos, tá? Os juros mais altos afetam especialmente indústria, né? Que precisa de investimento em máquinas, né? Equipamentos, tá? Mas quando a gente já pega aqui o setor de serviços, que é sim um setor importante para majoritariamente aí os países, falando, né, de economia, é o setor de serviços, ele está acima de 50, ou seja, a economia da zona do euro está retomando, tá? Então, se a gente tem uma expectativa aqui de 51,4, valores maiores e a expectativa é positiva. Inclusive, né, dependendo aí de como vai estar os Estados Unidos, pode sim a gente ter aí uma valorização do euro, tá, em relação ao dólar. Então, observa bem aí essa retomada de zona do euro, tá? Teremos o IPCA 15 aqui no Brasil, tá? Então, aí já de janeiro, super importante a gente acompanhar. IPCA, né, a inflação, ela fechou acima da meta em 2024, e geralmente janeiro, fevereiro e março nós temos um período aí que a gente chama um período sazonal, ou seja, nós temos pressões inflacionárias aqui no Brasil, tá? Transporte, né, quem já viu aí, teve um reajuste, tá? Falando de tarifas de transporte, e gente, o mercado tá, realmente está tudo muito caro no mercado, tá? Frutas, legumes, carne, derivado do leite, realmente o mercado tá pressionado ali.
Eu acredito que esse IPCA 15, ele vai pegar do dia ali 16 de dezembro até o dia 14 de janeiro, tá? Talvez ele não pegue tanto essa pressão ainda de alimentos. Mas se pegar um pouquinho, tá, vocês podem esperar aí que pode dar um certo estresse no mercado, tá? Ou seja, a ponta curta subir ainda mais da curva de juros, porque vão esperar a Selic mais alta e por aí vai, tá? Então, é importante, vai ser na sexta-feira, não é 8 horas que sai esse dado sai às 9 horas no IBGE, só se mudou agora, mas sempre saiu às 9 horas, tá? Então, observar aí, hoje esperando 0,34. O setor de serviços segue pressionado, não tem jeito, então eu acredito que pode pegar um pouquinho aí falando de viagens, tá? Setor de serviços ele entra ali na inflação, tá? Então, o setor turístico, né? Eu acredito que a gente pode ter, sim, uma pressãozinha maior, passagens aéreas, tá? Aqui no IPCA 15, tá? Mas, então, finalizando aí, o que que a gente ainda tem na sexta-feira? Tem PMI também nos Estados Unidos. Então, ó, saiu zona do euro no início da manhã, às 11h45 a gente já tem aqui Estados Unidos. E é super interessante, né? Porque Estados Unidos, gente, olha isso, 56,8 de serviços. O global, ele pega indústria e serviços, tá? Também bem acima de 50. PMI industrial tá ali, quase nos 50. Então, dados mais fortes pode pressionar esse dólar para cima, tá? Dados mais fracos pode pressionar para baixo esse dólar. O que é pressionar para baixo? Uma desvalorização do dólar em relação ao real. Por quê? Se vier mais fraco, o PMI dos Estados Unidos acende um alerta para que os juros continuem ali, o Banco Central americano continue com a política de corte de juros, tá? A gente tem uma reunião no fim do mês. Eu tinha até falado para o pessoal que era que era essa semana, mas é no fim do mês. Tem uma reunião do Banco Central. Então, assim, qualquer dado, gente, que sai hoje de atividade econômica dos Estados Unidos vai mexer o mercado, porque a decisão está aí já do Banco Central, né, do Fed, tá? Então, acompanhar bem na sexta-feira, então, os dados aí importantes na quinta, na sexta, tá? E claro, amanhã, segunda-feira, a posse aí do Trump, tá? Pessoal, então aqui falando do calendário, tá? Um calendário um pouco mais vazio comparativamente à semana passada, tá? Mas pode sim aí mudar as expectativas dos agentes, né? Então, o que que eu vou estar de olho amanhã, por exemplo, vai ser, obviamente, no discurso, tá, do Trump, aí sobre a economia, tá? O que ele pretende, se ele realmente vai colocar tarifas. Essas tarifas, inclusive, podem ser ruins até para o Brasil, tá? Lembrando, se o Trump, a gente tem essa premissa que ele é um bom negociador, então ele vai falar assim para a China, mais uma vez, olha, vou colocar tarifa aqui, mas eu posso até diminuir essa tarifa de importação dos seus produtos, China, se você comprar aqui a laranja, aqui da Flórida, por exemplo, se você comprar a soja aqui do Texas, e aí, por aí vai, tá? Então, eu penso que se realmente ele vier com esse discurso, pode dar um certo estresse aqui no Brasil. Lembrando, nós somos um dos maiores exportadores aí de commodities do mundo, tá bom? Pessoal, então, sobre aí esses dados, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente, pode escrever aqui para mim. E mais uma vez, eu deixo aqui para vocês o convite para que vocês assistam o meu vídeo, tá? Sobre os 3 motivos aí que eu acredito que esse dólar vai continuar forte ainda este ano. Vou deixar também um link aqui para vocês, sobre a XTB Talks, que vai acontecer no dia 25 de janeiro, às 9 horas da manhã, é um sábado, tá? Que vai ser aqui em São Paulo, inclusive. Se você tiver interesse em conseguir vir presencialmente, me dá um alô, tá? Que eu posso ver aí, para você participar presencialmente aí, caso tenha aí essa possibilidade, né? Tenha lugares aí para participar, tá? Mas vai ser online, então você pode acompanhar ao vivo, tá? A EXTV Talks, tá ok? Pessoal, então, muito obrigada mais uma vez aqui, pela atenção de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, né? Deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam se interessar por esse assunto, se pode ajudar também mais pessoas, tá bom? Pessoal, até semana que vem e nos falamos. Um grande abraço.